Boa noite, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Domingo de Páscoa. Hoje é dia 12 e hoje é domingo de Páscoa. E que Deus possa nos abençoar, né? Não estamos tendo essa oportunidade de estarmos no templo, cultuando a Deus neste domingo de Páscoa, mas estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, que Deus possa falar ao teu coração nesta noite. Antes de nós trazermos a reflexão, nós gostaríamos de deixar aqui os pedidos que nos foram apresentados, né? Pedidos permanentes que têm sido, irmã Gesilda, fase aí de recuperação, dona Delvira também em fase de recuperação, irmã Francisca também em fase aí de recuperação, Bruno, a Tainá, Cauã, Bruno aí pela sua família, pelo seu pai, seu Amadorzinho, a sua irmã Beatriz, também a sua esposa Fabiana, que Deus possa estar abençoando ali pela família, pela igreja, orarmos pela nossa igreja, que Deus possa avivar o teu coração, né, a confiança plena em Jesus Cristo, continuar firme com Ele, caminhando com Ele. Também nós temos a dona Germa, orar pela sua vida e pela sua família. Nós temos o irmão Elias Azevedo, da congregação de Bom Jardim, ali também pede oração, que Deus possa estar abençoando ali o irmão Elias. E pelo nosso país, que Deus possa estar abençoando o nosso país, dando direção, dando sabedoria aos governantes. Também nós temos gratidão pela vida do Abelardo, pela Letícia, por mais um aniversário de casamento, pelo Gael também, o primeiro aninho do Gael. Vai aí um abraço para o Gael, que Deus abençoe os papais, o Jefferson e a Stephanie. Gael é neto do irmão Américo, do nosso irmão Américo, sobrinho do irmão Marcos. Que Deus abençoe aí o Gael e o seu crescimento, né? Que Deus o ajude a cada dia. Então nós vamos orar, colocar diante de Deus esses nomes e que Deus possa estar abençoando, né? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por este domingo de Páscoa. Somos gratos porque temos a oportunidade e a liberdade de falar contigo, pregar a tua palavra. Mesmo, ó Deus, nós estamos no templo, mas estamos em comunhão contigo através da tua palavra. E também queremos te agradecer, ó Deus, pelos nossos irmãos, pela tua igreja que está espalhada, mas está, ó Deus, ligada, antenada contigo. Pedimos, ó Deus, que a igreja possa estar em comunhão contigo. Pedimos que o Senhor esteja sustentando a nossa igreja, alimentando, ó Pai, a nossa igreja com a tua palavra. Pedimos pelos pastores, pedimos pelas igrejas, que o Senhor, ó Deus, esteja avivando nelas o desejo de continuar marchando, de continuar, ó Deus, em comunhão contigo. Pedimos, ó Deus, pela vida de Dona Germa, por Dona Delvira, pela recuperação de Dona Delvira, por irmã Francisca, pela irmã Gesilda, pela recuperação das tuas servas, que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos pelo Bruno, ó Deus, que o Senhor conforte o seu coração nesse momento de perda, consolando, sustentando ali o seu papai, o seu Matozinho, também a Beatriz, a Fabiana, sua esposa, que o Senhor possa estar abençoando também aquelas crianças a cada dia. Pedimos, ó Deus, por Dona Ione, por Dona Germa e pela sua família. Pedimos, ó Deus, pelo irmão Elias Azevedo, lá de Bom Jardim, que pede oração. Abençoe teu servo. Somos gratos, ó Deus, também pelo Gael, pelo seu primeiro aninho. Abençoe aquela criança, abençoe Jefferson, abençoe a Stephanie, abençoe toda aquela família. Também, ó Deus, pelo Abelardo e pela Letícia, que fazem também essa semana aniversário de casamento. Abençoe teus servos grandemente. Abençoe a nossa igreja. Cuide da nossa igreja, de cada irmão, que o Senhor possa estar, ó Deus, ali com a tua misericórdia, com o teu cuidado, sustentando cada servo teu. Tire, ó Deus, a ansiedade, o desespero, o pânico e dê paz a cada família. Também te pedimos pelo nosso país. Pedimos que o Senhor dê autoridade, dê sabedoria aos nossos governantes. Que eles possam, ó Deus, ter direção vinda dos altos céus e obedecer a tua voz. Nós, ó Deus, necessitamos muito que eles possam estar colaborando e contribuindo, ó Deus, para o melhoramento do nosso país, da nossa nação, a qual nós amamos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê paciência, que a igreja, que a nação possa ter paciência. Em meio a essa pandemia, há muito desespero, há muito, ó Deus, decisões precipitadas. E nós te pedimos que o Senhor, com a tua infinita misericórdia e bondade,
possa estar, ó Deus, sustentando a cada um de nós. Agora que vamos, ó Deus, celebrar através da Tua palavra, celebrar o Teu nome através da Tua palavra, conceda ao Teu servo sabedoria e humildade, para que ele possa estar falando unicamente pela Tua vontade. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Nós, nesse culto de Páscoa, nós queremos compartilhar com os irmãos, meditar com os irmãos o tema, baseado, claro, no texto bíblico, mas o tema é Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa é usada para designar a festa dos judeus, que significa saltar por cima, passar por sobre. Esse nome surgiu em face da tradição de que o anjo passou por sobre as casas assinaladas com o sangue do Cordeiro Pascal, quando ele matou os primogênitos dos egípcios. Ali em Êxodo 12, 21, você vê esse texto e vê o anjo passando por cima daquelas casas que estavam marcadas, assinaladas com o sangue do Cordeiro Pascal. Isso foi um aviso que Deus deu a Moisés. Moisés convocou o povo, o anjo veio na última praga, a praga dos primogênitos. Então, quando as casas estavam marcadas, assinaladas com o sangue do Cordeiro, o anjo passava por cima delas, por sobre elas, e não acontecia nada. Mas aquelas casas que não estavam assinaladas, marcadas pelo sangue do Cordeiro, havia a morte, então, dos primogênitos. A Páscoa, então, assumiu o sentido de livramento, e o próprio êxito foi a concretização dessa libertação. Então, Páscoa aí é o livramento, é a saída da escravidão para a liberdade, é a saída do povo do Egito para a terra prometida. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, Cristo veio. Isso veio para nos resgatar, fazendo maldição por nós naquela cruz. E nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque Ele fez em nosso lugar. Em Gálatas 3, o versículo 13, o versículo 14, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Diga, Cristo fez maldição por nós na cruz, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, Gálatas 3, 13 a 14 fala que Cristo fez maldições em nosso lugar, né? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo em nosso coração, nós passamos da morte para a vida eterna. Quando nós temos Jesus Cristo em nosso coração, não existe mais aquela maldição hereditária, né? Há muita controvérsia com relação a isso, quando as pessoas falam: mas é a maldição hereditária. Cristo fez maldição por nós naquela cruz. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para que Cristo fosse a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios. No momento que eu aceito a Jesus Cristo no meu coração, toda aquela maldição ela é quebrada. E eu passo então a viver em comunhão com Ele. Eu passo a ser uma nova criatura. Então a Páscoa representa isso, libertação. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele então nos dá a possibilidade de nós sermos livres, e não mais sermos escravos, mas sermos livres. Cristo é a nossa Páscoa. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, esse é o texto que eu quero deixar com os irmãos nesta noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa. João capítulo 6, os versículos 22 em diante. Vamos ler boa parte desse texto, ou todo esse texto, mas eu vou ler passo a passo. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João 6, 22, e vamos ler até o versículo 27. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali,
entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Qual é a nossa intenção em buscar Jesus? Jesus tinha acabado de realizar a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Se você ler lá o início do capítulo 6, você vai ver a primeira multiplicação dos pães. Depois Jesus anda sobre as águas, mas antes então ele realiza esse milagre de multiplicar os pães e os peixes. E aí essas pessoas procuram Jesus. Elas perguntam: onde está o mestre? E vão até o mestre. E quando chegam no mestre, perguntam: Mestre, quando o senhor chegou aqui? E aí Jesus fala: na verdade vocês estão me procurando não porque viram os sinais, não porque viram as maravilhas que eu realizei, mas porque vocês comeram os pães e vocês ficaram satisfeitos. E aí vem a pergunta: qual é a nossa intenção em buscar Jesus? Ele é a nossa Páscoa. Ele é aquele que nos liberta do mal. Ele é aquele que nos liberta do pecado. Qual é a sua intenção em buscar Jesus? Será que a nossa intenção é a mesma dos judeus? Em querer uma alimentação temporária, em querer uma alimentação terrena, ou nós estamos à procura da comida que não perece? Qual é a sua intenção? Será que nós... E aí ele chama a atenção da igreja, ele chama a atenção dos judeus e diz: trabalhai pela comida que permanece e não pela comida que perece. A comida que perece nós precisamos. Nós precisamos do comer, do beber e vestir. Mas Jesus ensina o seguinte: vocês trabalham pela comida que permanece. Vocês trabalham em ter uma vida eterna. Não fique pensando só aqui nas coisas da terra, mas olhe e viva e busque as coisas que são eternas. Essa deve ser a nossa intenção. Qual é a mensagem principal de Jesus nesse texto? E aí vamos ler os versos 28 ao 40 e vamos ver qual é a afirmação de Jesus. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Depois de Jesus ter puxado a orelha e ter advertido os judeus, eles perguntaram: mas o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus responde, verso 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Percebe que eles não estavam entendendo que Jesus era a principal mensagem. Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus aqui, ele explica para os judeus, para o povo que estava seguindo, ele explica: olha, eles comeram o maná lá no deserto, mas não foi Moisés que deu, foi o meu Pai que deu todo esse alimento para eles. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, qual é a mensagem principal de Jesus aqui? Eu sou o pão da vida. Essa é a mensagem principal. Verso 35, Jesus é o pão da vida. Aquele povo estava à procura de um pão, de uma comida, de um alimento material.
E aí eles citaram lá na época de Moisés, mas Moisés alimentou todo aquele povo. Não foi Moisés que alimentou, foi Deus, meu pai que alimentou, foi Deus que deu. Então Deus pode todas as coisas. Ah, Jesus, então nos oferece isso também. Eu estou com vocês, eu sou o pão da vida. E aí no verso 29 ele diz que a obra de Deus, qual é a função de Deus, qual é a obra de Deus, qual é a mensagem de Deus? Crer naquele que me enviou. Vocês precisam crer em mim. A obra de Deus é essa, vocês precisam crer em mim. Vocês estão me acompanhando, estão me seguindo pelo que eu fiz, pela multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês não estão crendo em mim, vocês não estão crendo que eu sou filho de Deus, vocês não estão crendo que eu sou o pão da vida, vocês não estão crendo nisso. Será, irmãos, nós estamos no mesmo nível? Qual é a nossa intenção em seguir a Jesus? Será que realmente eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus? Será que eu creio que Ele é o pão da vida, que Ele é o alimento necessário, que Ele é suficiente? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso. O Salmo 19 me mostra isso. A sua palavra refrigera a alma, a sua palavra alegra o coração. Como nós precisamos de um coração alegre, como nós precisamos de um coração grato. E aonde nós encontramos isso? Na sua palavra, a palavra de Deus. Cristo deixou a palavra dele para nós. E quanto mais eu sigo a Ele, quanto mais eu acompanho, quanto mais eu estou em comunhão com Ele, eu percebo que Ele é suficiente e que Ele é o pão, Ele é o alimento necessário da vida. Não somente para aqui, para essa vida aqui, mas principalmente para a vida eterna, para nós estarmos com Ele no céu. Então a mensagem principal é essa: Jesus é o pão da vida. Esses versos aqui mostram para nós que Ele é o pão da vida. Ele mostra no verso 37 que quem se aproximar dele jamais será rejeitado. Ele não rejeita ninguém, ele não abandona ninguém. Nós que abandonamos Ele, em busca dos nossos prazeres, dos nossos divertimentos, em busca dos nossos desejos. Mas Ele fala: quem vem a mim, quem se aproxima de mim, jamais eu vou rejeitar. No verso 40 diz que, crendo nele, reconhecendo ele como Filho de Deus, havia uma dificuldade muito grande do povo naquela época, em reconhecer que ele era realmente Filho de Deus. Ora, nós conhecemos o pai dele, foi José o carpinteiro, conhecemos a mãe dele, foi Maria. Como pode ser Filho de Deus? Não pode ser. Mas o texto diz no verso 40 que, crendo nele, nós receberemos a vida eterna. Aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então mostra aqui que a mensagem principal é que Ele é o pão da vida, que todo aquele que nele crer terá a vida eterna e que Ele jamais irá rejeitar aquele que se aproximar dele. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. E uma vez que nós cremos nele, a morte virá e nós não iremos ser levados para uma morte eterna. Passaremos uma morte física para a vida eterna. Basta eu crer nele, basta eu obedecer a ele, andar em comunhão com ele e afirmar que ele é suficiente, ele é o pão da vida. Mas não é assim com os judeus. Nos versos 41 até o 47, o verso 52, percebemos ali uma incredulidade e uma rejeição por parte dos judeus. Mantenha sua Bíblia aberta lá no verso 41 de João 6. Diz: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Havia então uma rejeição, havia uma incredulidade. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Este nós conhecemos, é filho de José, é filho de Maria. Nós conhecemos seu pai, nós conhecemos sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Havia uma rejeição, havia uma incredulidade, havia uma cegueira espiritual. Irmãos, quantos de nós estamos vivendo esses dias que nós estamos passando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo? Estamos ainda cegos espiritualmente, não estamos visualizando, enxergando que a vinda de Cristo está muito próxima e que nós precisamos arrumar a casa e ter uma convicção para onde nós iremos. Isso é apenas um princípio, virão outras situações difíceis, virão outras circunstâncias adversas. Para onde nós iremos? Será que você tem certeza da sua salvação? Será que você tem certeza que Cristo realmente te libertou? Ele já fez parte, ele fez uma grande parte lá naquela cruz. Ele já se fez maldição por nós. Ele foi pendurado naquele madeiro por amor a nós.
E hoje nós estamos vivendo essa Páscoa, comemorando, agradecendo a Deus pelo seu sofrimento, mas também pela sua ressurreição, pela sua vitória na cruz. O que seria de nós se não fosse aquela demonstração de amor naquela cruz? O que seria de mim? O que seria de você? E aí Jesus responde, quando há tanta incredulidade, há tanta cegueira espiritual, no verso 43, Jesus responde: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aí no verso número 52, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Como pode esse homem querer demonstrar, dizer que é filho de Deus, se nós conhecemos José, se nós conhecemos Maria, conhecemos os irmãos dele? Como pode esse homem agora dizer que eu devo comer a carne dele, beber o sangue dele? Como pode isso? Então, nesse momento, o povo ele se afastou. Nesse momento, o povo se dispersou. Quando Jesus começou, então, a declarar a sua identidade. No verso 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram realmente no maná no deserto, mas morreram. Jesus queria mostrar que aquela comida lá, na época do deserto, era uma comida terrena. Eles morreram. E Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Todavia, verso 50, aqui está, é uma declaração: aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí nós temos o versículo, até o versículo 51, onde Jesus faz essa declaração: se você comer deste pão, se você beber deste cálice, se você estiver participando deste momento, você então terá a vida eterna. Ele declara que ele é: eu sou o pão da vida. Os antepassados, lá no deserto, comeram daquele maná, ficaram satisfeitos, mas depois eles morreram. Então, eu vim para que vocês possam comer deste pão, o pão que desceu do céu. O pão desceu do céu, ele é o pão. Jesus desceu do céu para que nós não morramos, mas que possamos então comer deste pão, nos alimentarmos deste pão, ter uma comunhão com Jesus Cristo, para que nós não morramos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Aqui, irmão, Jesus fala dessa comunhão que precisamos ter com Ele. Sem comunhão, não tem vida eterna. Às vezes, nós olhamos para esse texto e falamos: mas o que é isso? Como é que eu vou comer a carne de Jesus? Como é que eu vou fazer isso? O que é isso? É comunhão, irmãos, é comunhão. O que Jesus quer mostrar aqui é comunhão. E sem comunhão, não tem vida eterna. Para eu ter vida eterna, eu preciso ter comunhão com Jesus. Ele é este pão, este alimento. Ele mostra aqui a suficiência. Mais uma vez eu volto a dizer, ele mostra aqui a suficiência dele. Ele é suficiente. Ele queria mostrar ao povo o seguinte: olha, vocês estão atrás de mim porque eu fiz uma breve multiplicação, pequena multiplicação ali dos pães, e vocês ficaram ali admirados com o milagre que eu realizei. Depois, alguns discípulos viram eu andando sobre as águas, ficaram admirados. Mas isso daí não é o sinal mais importante. O sinal mais importante é que eu desci do céu e vocês precisam fazer parte comigo. Eu desci do céu e vocês precisam comer do pão, se alimentar deste pão, que eu sou este pão. Precisam ter uma comunhão viva comigo. Precisam ter essa ligação comigo, sempre, para que vocês não morram, mas que vocês possam alcançar a vida eterna, que só eu posso transmitir para vocês. Essa foi a afirmação de Jesus. Essa foi a declaração de Jesus. Agora, os versos 53 e 59, ele mostra isso, que sem comunhão não tem vida eterna. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, aí ele vai bem transparente na sua declaração. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue,
não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Há comunhão. Então, se eu participar de Jesus, do sofrimento de Jesus, dos momentos que Jesus passou, se eu tiver essa comunhão com Jesus, se eu tomar a minha cruz e seguir a Jesus, e se eu não olhar para trás, se eu fixar os meus olhares em Cristo, aí sim, o texto 56 diz: todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Há essa ligação, há essa comunhão, há essa associação. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Olha aí, irmãos, se Deus, nosso Pai Celestial, enviou Jesus, Jesus tem uma comunhão com o Pai, assim que Jesus tem uma comunhão com o Pai, nós também devemos ter com Jesus. Há toda uma ligação. E o que os judeus precisavam entender é exatamente isso. Eles não conseguiram entender que Jesus, filho de José e filho de Maria, ele era o verdadeiro Deus, ele era o pão da vida. Eles não entendiam isso, havia uma cegueira espiritual muito grande. E aí ele quer mostrar: eu sou o pão da vida. E se alguém vir a mim, eu jamais o vou rejeitar. O versículo de número 58 diz: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então ele cita novamente o versículo que ele citou lá atrás. Ele cita: olha, os antepassados comeram maná e eles morreram, mas eu desci do céu e eu sou o pão da vida. Eu sou a esperança, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a Páscoa, eu sou a libertação, eu sou aquele que fez maldição por vocês naquela cruz. Logicamente, aqui nesse texto ele ainda não tinha sido crucificado, né? Nós apenas estamos falando para nós agora, nos dias de hoje. Ele se fez maldição por nós naquele madeiro, e depois ele ressuscitou no terceiro dia, mostrando ali a sua glória, o seu poder, mostrando também que só através dele nós encontramos salvação. Hoje é Páscoa, hoje é um domingo de gratidão a Deus. Sabe que você aí na sua casa lembra que hoje é domingo de Páscoa? Às vezes você lembrou de comprar uma caixa de bombom, de comprar um chocolate, de comprar um bacalhau, de comprar um peixe, mas você não lembrou de agradecer a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz por amor a nós. Agradeça a Ele. Glorifique, exalte o nome dEle nesse momento, e só através dEle nós encontramos a esperança de salvação. Só através dEle. Ele é o pão da vida. E quando eu como deste pão, quando eu me alimento deste pão, quando eu vivo em comunhão com Ele, eu tenho a vida eterna. Eu passo a viver neste mundo feliz. Eu passo a viver neste mundo sofrendo também as lutas, as dificuldades, mas eu passo também a ter paz em toda e qualquer circunstância. Você que tem acompanhado os estudos de quinta-feira, eu tenho falado muito sobre contentamento. Então é exatamente isso. Quando nós temos essa comunhão, quando nós comemos deste pão, bebemos desse sangue, quando nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, quando nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida, nós passamos a ter paz nos momentos difíceis. Então, por que vocês têm chorado tanto? Por que você tem ficado tão atribulado, tão ansioso, tão deprimido? Passa a entregar a sua vida a Cristo todos os dias. Passa a viver em sintonia com Jesus todos os dias. Passa a reconhecer a soberania de Deus na sua vida todos os dias. Passa a confessar os seus pecados e reconhecer a sua impotência, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o quanto que você e eu, nós somos limitados, e deixar Cristo habitar no seu coração e Ele trazer o alimento necessário, suficiente para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento também espiritual. Se não houver comunhão, querido amigo e irmão, não tem vida eterna. Se não houver comunhão com Deus, se não participar
deste cálice, não participar, não comer deste pão, não beber deste cálice, não tiver uma comunhão com Deus, não tomar a sua cruz, não seguir a Cristo, não tem vida eterna, não tem Páscoa para você. Jesus é a nossa Páscoa. Então alegre-se por você estar em Jesus. Se você está naquele grupo que você tem Jesus como seu libertador, que você tem Jesus como a sua Páscoa, que você tem Jesus como o seu Salvador, alegre-se, alegre-se. Nós estamos estudando, o livro de Pedro, aos domingos também, separamos por causa de virtude por hoje ser um domingo de Páscoa, nós falamos da alegria da salvação. Alegre-se, regozije-se, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegre-se no Senhor, por você afirmar que Jesus é a tua Páscoa, é a nossa Páscoa, é a nossa libertação. Os versos 60 a 69, depois dessa mensagem, qual é a sua posição? Vamos ler. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: e isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que aproveite. Ou seja, tudo aquilo que vocês comeram lá no passado, os seus antepassados comeram, aquilo se foi. A comida que perece, aquilo se foi. O Espírito da vida, a comida que permanece, essa sim é a mais importante. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Ou seja, o discurso foi tão duro, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, o discurso foi tão duro quando Ele diz que é necessário, para você ter a vida eterna, é necessário você comer da carne, beber do sangue, ou seja, sem comunhão não há vida eterna. O discurso foi tão duro que os discípulos, eles foram abandonando Jesus, foram deixando Jesus. Aí Jesus, no verso de número 67, ele olhou para os discípulos, os 12, e ele perguntou o seguinte: vocês também não querem ir? Aí Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E aí eu pergunto para você: qual será a minha posição? Após essa mensagem, após essa declaração, qual será a minha posição? Eu vou abandonar Cristo ou vou caminhar com Ele? Qual será a minha posição? A posição do apóstolo Pedro e a posição também dos 10 discípulos foi: tu tens as palavras de vida eterna. Ele sabia que um iria trair, que era Judas. Eram 12, mas um iria trair. Mas Simão Pedro tomou a sua posição e disse: olha, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não temos para onde ir. Nós cremos e nós sabemos que é santo de Deus. Nós sabemos disso. Apesar da fraqueza de Pedro, apesar das suas limitações, e também lá na frente ter cometido o pecado, de negar Jesus, mas ele aqui declara uma afirmação belíssima. Ele diz: para onde nós iremos? O que nós iremos fazer? O Senhor é santo de Deus. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é o nosso Salvador. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu quero concluir, irmãos, este domingo de Páscoa com 3 aplicações. E gostaria que você prestasse atenção. A primeira aplicação é: qual é o meu principal alvo? Trabalhar pela comida que permanece ou a que perece? Eu sei que você e eu precisamos trabalhar pela comida que perece. Precisamos comer, precisamos beber, precisamos vestir. Mas qual é o seu principal alvo? Qual é a sua prioridade? Aqueles homens, aquele povo, seguiu a Jesus, foi de barco, atravessou o mar, atrás apenas da comida que perece. Foi ao encontro de Jesus, Jesus disse: vocês estão atrás de mim porque eu realizei a multiplicação dos pães.
Agora eu quero dizer para vocês que vocês devem trabalhar pela comida que permanece. Será que eu tenho trabalhado pela comida que permanece? Eu tenho trabalhado em crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Eu tenho trabalhado para conhecer mais a Cristo, para viver mais na presença de Cristo? Você tem feito isso? Segundo, nele eu encontro compaixão, eu encontro perdão pelos pecados, eu encontro vida eterna. Eu quero mais o quê? Se nele eu encontro misericórdia, nele eu encontro perdão pelos meus pecados e nele também eu encontro a vida eterna. E eu só vou ter vida eterna se eu tiver uma comunhão com ele. Está disposto a sofrer por amor a Cristo? Olha, irmão, nós estamos vivendo dias difíceis e os dias vão ficar mais intensos. Nós estamos no final dos tempos e os dias vão ficar mais intensos. Você que está me ouvindo, você que está me vendo aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo dias intensos e dias difíceis, muito difíceis. Então nós precisamos estar escolhendo o que nós iremos fazer, quem nós iremos seguir. E se nós queremos seguir a Cristo, precisamos estar dispostos a sofrer, a padecer necessidades, a padecer privações, a sermos humilhados muitas das vezes. Nós achamos que isso aconteceu lá com Pedro, Paulo, Tiago, João, mas nós também vamos passar por muitas privações. E nós precisamos ter a certeza que essas privações, que essas humilhações, que essas lutas que vamos enfrentar, não se pode comparar com a glória que estará sendo manifestada a todo aquele que crê, que é a vida eterna. Nele nós encontramos compaixão, nele nós encontramos esperança, nele nós encontramos perdão pelos nossos pecados. Poxa vida, pastor, mas eu sou um pecador, eu também sou um pecador. Mas em Jesus eu encontrei perdão para os meus pecados. Em Jesus eu encontrei esperança. Em Jesus eu encontrei vida eterna. Em Jesus eu encontrei verdade. No mundo tão mentiroso, no mundo onde prega mentira, onde prega vaidade, onde prega o amor a si mesmo, nele eu encontrei esperança, nele eu encontrei paz, nele eu encontrei o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou miserável, e nele eu encontrei a perfeição, e por isso eu devo buscá-lo unicamente na minha vida. João capítulo 1, verso 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o próprio João Batista declarou: ali, vejam, ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ele vindo aí, ele sim, ele é o Salvador. Eu apenas sou um mensageiro dele. Eu vim apenas, como fala Malaquias, eu vim apenas preparar o caminho. Malaquias fala disso. Eu vim apenas preparar o caminho. Malaquias profetiza que viria João Batista. Eu vim apenas preparar o caminho. Mas vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós percebemos o quê? Que a Páscoa não é o ovo, não é bacalhau, não é peixe, não é caixa de bombom. A Páscoa nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ah, pastor, mas é pecado eu chegar e dar um presentinho para o meu filho, para a minha filha, que gosta tanto? Não, isso não é pecado. Mas mostre para o seu filho, mostre para a sua filha o verdadeiro sentido da Páscoa. É libertação, é sacrifício de Jesus na cruz e é a ressurreição de Jesus. Mostra que se eu tiver um encontro com Ele, eu estou livre de uma morte eterna. Eu passo da morte física para a vida eterna. E aí os versos 68 e 69 diz: para onde nós iremos? Pedro responde: para onde nós iremos? Só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. Você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Eu tenho essa certeza. E eu não sou arrogante, eu não quero ser arrogante. Eu não quero ser presunçoso, nem orgulhoso e vaidoso. Eu apenas tenho essa certeza. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A terceira e última aplicação é: e quando a morte chegar e encontrar o sinal do sangue do Cordeiro, passaremos da morte para a vida eterna, porque Ele é a nossa Páscoa. Quando Jesus vir, Ele vai ver que nós estamos marcados, selados pelo Espírito Santo de Deus, e aí passaremos de uma morte física para a vida eterna.
creia, confie em Jesus Cristo e tenha certeza da sua salvação. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, e reconhecemos que Jesus é a nossa Páscoa. Somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que Ele passou. Sabemos o quanto que Ele sofreu por amor a nós, mas somos gratos que através daquele sofrimento o Senhor abriu, ó Deus, os céus para que nós possamos também estar contigo. E nos ajude, ó Deus, a caminhar. Sabemos, ó Pai, que há muitas ofertas aqui neste mundo, mas que possamos crer na Tua santa palavra, que possamos priorizar e trabalhar pela comida que permanece. Precisamos comer, beber, vestir, mas precisamos principalmente, ó Deus, da certeza da salvação. Em Ti, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o alimento diário, o Senhor é o pão diário, o Senhor é aquele, ó Deus, que nos fortalece. Então que possamos seguir os Teus princípios e não sermos incrédulos, não sermos e rejeitarmos a Tua palavra, mas que possamos ser gratos por tudo que o Senhor fez. E quando a morte vir, ou quando o Senhor vir, que nós possamos estar prontos e preparados, selados, marcados pelo Espírito Santo de Deus, e ali, ó Deus, passarmos da morte física para a vida eterna. Ó Jesus, como diz João em Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que a sua vinda possa fazer, ó Deus, com que nós tenhamos essa convicção e essa alegria, ó Deus, possa estar aqui mesmo nessa terra, possamos estar já desfrutando das maravilhosas bênçãos que iremos ter lá no céu, possamos ter essa certeza e essa convicção. Nos abençoe e nos ajude, ó Deus, a confiar unicamente em Ti e em crer que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o pão que desceu do céu e o Senhor é suficiente para todo aquele que crê. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Deus te abençoe.